Olá a todos, esperamos que todos vocês estejam muito bem. O nosso Literagindo de domingo vai ser uma entrevista assim super especial, que gentilmente o nosso querido amigo Orson Peter Carrara cedeu-nos do seu canal. Quem não conhece o canal do Orson, aproveita, tá aqui no link na descrição do vídeo, se inscreve no canal dele. Tem muita gente, muita coisa boa para você lá viajar, tá bom? Então, essa entrevista ele realizou há 5 meses atrás com Dona Alcione. Dona Alcione, ela é filha de Francisco Lins Peixoto, mais conhecido como Peixotinho. Para quem não conhece quem é Peixotinho, Peixotinho foi um dos mais notáveis médiuns de efeitos físicos do Brasil. Por seu intermédio, gente, produziram-se as famosas materializações luminosas e uma série dos mais peculiares fenômenos, tudo dentro da maior seriedade e nos moldes preceituados pela doutrina espírita. Então, assim, a vida de Peixotinho tem um livro, né, que fala, inclusive, a gente vai estar deixando aqui na descrição também para vocês. E assim, quem se interessar mais para conhecer esses fenômenos, tudo está descrito lá no livro dos médiuns, tem as materializações, os efeitos físicos, laboratório do mundo invisível, que aí é uma vasta rede de conhecimento, se de repente é a sua área de interesse. Então, ela é filha do Peixotinho e também ela tem essa mediunidade de efeito físico. E ela vai relatar para a gente vários casos, vários relatos. E foi essa entrevista maravilhosa que o Orson fez com ela. Não perde, porque você vai aprender muito e ver que em todos os locais a misericórdia de Deus está presente, tá bom? Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa lá o seu like, compartilha o vídeo para que possa chegar a mais gente, tá bom? E fica aí. E não esquece, gente, compra um livro, divulga um livro, dá presente com o livro, não deixa essa forma de informação tão importante morrer. A gente está passando aí por uma dificuldade muito grande, mas com certeza a gente vai vencer, porque é assim mesmo, nós somos criados exatamente para vencer as adversidades. E o nosso Pai, todo Criador, jamais nos abandona e nos abandonará, tá bom? Então assistam a entrevista, se inscreve também no canal do Orson. Um ótimo final de noite aí, de domingo para vocês. E uma semana cheia de muita paz e muita luz a todos. Confiram aí e aprendam um pouco sobre materialização dos espíritos. Você acredita nisso? Se não, vai conhecer, quem sabe, tá bom? Super beijo, gente. Fica com Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Alcione Peixoto é a nossa convidada de hoje, na nossa costumeira sala de entrevistas que temos levado ao ar praticamente toda semana. Nós estamos aqui com Alcione Peixoto, que é filha do Francisco Peixoto Lins, conhecido Peixotinho, que nasceu no Ceará em 1905, no dia 1º de fevereiro, e tem uma experiência notável na vivência espírita. E Alcione, sua filha, ninguém melhor para contar para nós sobre a experiência do próprio pai. Alcione, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar conosco. Eu deixo as palavras iniciais para a sua saudação às pessoas que estão nos assistindo. Eu abraço fraterno, mesmo com pandemia, mas aquele abraço a todos que nesta vez vêm e nos ouvem. Alcione, nesse começo de conversa, o que mais, você quando se deu por gente, quando reconheceu-se por gente, era praticamente normal essa... Você nasceu aonde, Alcione? Nasci em Macaé, que foi onde meu pai começou o trabalho mediúnico dele, que é uma cidade a 120 quilômetros de Campos dos Goytacazes, onde eu resido hoje. Eu resido na mesma casa antiga dele,
e só eu fiquei aqui em Campos, as outras casaram e foram-se, e eu fiquei e continuo esse trabalho, não com efeitos físicos assim ostensivos, que também tenho a mediunidade, mas não quis trabalhar nela, vi os riscos e o despreparo das pessoas, até André Luiz cita isso no livro Missionários da Luz, que essas reuniões não acontecem hoje, não porque sejam desimportantes nessa hora, mas por falta de criaturas com a responsabilidade e a cristianização devidas para essa assistência, esse trabalho, né? E quando você se referiu no início, Alcione, à humildade do seu pai, que se ninguém tomasse iniciativa, ele jamais falaria de si mesmo, né? Mas você como filha, naturalmente que isso foi acontecendo, como é que você descreve essa convivência com os fenômenos na sua própria casa, por exemplo, como filha? Eram tão naturais que nós achávamos que em todas as casas os amigos, familiares, os espíritos conviviam junto com a família. E eu fui questionada aos 7 anos de idade, numa escola pública, e eu sempre amei o Evangelho, estudava-se o Evangelho diariamente aqui em casa, e eu quis ir para a aula de religião e comecei a aparecer muito, porque eu sabia tudo, e a freira não gostou disso, porque eu era espírita, e aí me botava de castigo atrás da porta na aula de religião. Não. Aí minha mãe me tirou da religião. Mas aí, numa aula de história, a professora falou em José do Patrocínio. Aí eu disse logo, eu conheço, é amigo do meu pai, ele vai lá em casa. Aí, rapaz, me dei mal. Fui para a diretoria, a diretora, todo mundo tremia quando ela entrava, e eu pequenininha, sem defesa, não sabia explicar como era isso, né? E passei por esse vexame. Mais tarde, essa diretora, que me fez uma santa inquisição, bateu a nossa porta com um filho completamente perturbado, sabe? E eu, quando a vi, corri, me escondi embaixo da cama, que eu ainda achava que ela estava aqui para resolver aquele problema. Alcione, assim. E vocês são em quantos irmãos, filhos do seu pai e sua mãe? Somos 9 filhos. 9 filhos. 7. Uma irmã morreu pequenina, que era um espírito de muita luz, que já enfrentou o circo dos primeiros cristãos e reencarnou para amparar papai. E a imagem dela, o amor por ela, aquele respeito incrível, foi que direcionou meu pai para uma responsabilidade mais ampla com esse compromisso aqui no Brasil. Mas somos 7 mulheres e um homem hoje. 3 das mulheres já se foram, as 3 que moravam aqui nessa cidade. E eu fiquei sozinha, sem família aqui, mas muito feliz com os amigos. Alcione, e você citou aí o Zé Patrocínio, vai lá em casa, né? Muito interessante para uma criança pequena falar isso, né? E como é que era isso? Como é que era a realidade dessa ocorrência da materialização de espíritos? Era assim, papai só se dispunha a esse trabalho quando havia doentes. Ele não fazia reunião para ninguém assistir. A reunião era só para tratamento de doentes. E vinham pessoas de muitos lugares, viajavam muito tempo
para tratar de um câncer, para tratar de doenças que aqui na Terra ainda não tinham solução, né? Então, era uma casa muito cheia, muito cheia. É uma casa pequena, os quartos são quartos 3, imagina, 3 quartos para aquela filharada toda, né? Era um quarto só para as mulheres, e assim faz um revezamento. Algumas dormiam na sala, aqueles sofás horrorosos de vulcoro, mas nós éramos felizes, porque às vezes, tarde da noite, mamãe acordava: minha filha, você vai precisar sair da sua caminha para ceder a sua cama, porque chegou um doente. Era assim. E aí a gente saía, uma esteira no chão, forrada, e a gente dormia, embolava numa sala, no quarto dele. E às vezes a gente pedia: mãe, deixa eu ficar com o meu travesseiro. Não, filhinha, não tem travesseiro para você hoje. O doente precisa mais do seu travesseiro. Então, a vida da gente, não só dele e de mamãe, que ela era um espírito de alta hierarquia mesmo, era assim, nada era nosso aqui na Terra, nós fomos criados assim. Tudo era partilhado, tudo era dividido, a comida podia escassear, porque tinha famílias, muitas famílias necessitadas. Nós tínhamos os doentes, cada uma tinha o seu doentinho, e desde pequenininha a gente chegava da escola com fome, querendo comer. Não, você tomou café da manhã, vai levar a comida do garotinho que está doente, porque a gente não sabe se ele tomou café. Então, não havia esse privilégio que os pais dão hoje aos filhos. Primeiro, meu filho. Não, eu era tão filha do mundo e de Deus quanto os meus companheiros. Hoje mora aqui do meu lado, está muito bem na vida, um dos meninos, que ele até dá um depoimento no livro que nós fizemos sobre a minha mãe, porque ela não existiria Peixotinho se ela não fosse a mulher dele. Ela era um espírito. Quem leu este livro sabe de quem foi Baby na vida de Peixotinho. Essa é a melhor biografia de Peixotinho, escrita por Humberto Vasconcelos, um grande espírito e orador lá do Recife, e com a colaboração de todos nós. Eu aqui em Campos apanhava depoimentos de pessoas tratadas e tal. Mas esse menino esteve tuberculoso e mamãe levava a comidinha já pronta. Ela fazia, a gente ia levar numa marmitinha a comida das crianças que estavam com tuberculose. Na época, uma doença bem terrível, né? Sim. Era assim, a vida nossa era assim. Eram 200, 300 pessoas aqui. Essa sala aqui, que hoje é a minha sala de oração, era a sala onde distribuía os gêneros alimentícios no final de semana, e a gente ensacava esses gêneros durante a semana, pedíamos, e tinha as crianças, que eu acho lindo essa referência, que os pais estavam brigando, o pai bebendo, batendo na mulher, as criancinhas desarvoradas. Mamãe trazia todas para cá, às vezes 5, 6 filhos. E mamãe trazia para dentro de casa e nós cuidávamos. E aí eu tinha que lavar as fraldas sujinhas de cocô. Eu tinha meus 10, 11 anos e eu tinha um nojo horrível. E minha mãe me dizia assim: vai lavar assim e não pensa que está fazendo caridade, não. Isso não é caridade. Você está longe da caridade com essa boa vontade toda. Isso é ação de cidadania.
Nós estamos na Terra para quem tem mais ajudar quem tem menos. Então, nós somos educados assim, nada era... Não fazíamos favores a ninguém, a gente cumpria o dever de humanidade, né? Alcione, e nesses tratamentos, no atendimento de pessoas, os espíritos se materializavam na sala? Materializavam. Sheila, especialmente, há depoimentos lindos aqui. Sheila foi revelada por Peixotinho, né? Sim. O grupo de Macaé orou por Sheila no desencarne dela na Alemanha. Nossa. Então, ela ainda estava viva, era o irmão dela que frequentava as reuniões. Ele havia sido fuzilado porque não quis matar e foi considerado traidor da pátria. E a pedido de Sheila, que avisava ele, não mata, não mata, morra, mas não mata. E Sheila, caiu um avião sobre a casa de Sheila e morreu o pai na hora, ela morreu, ficou mal e nós, eu nem era nascida, né? O grupo ficava em oração em Macaé pela morte dela e até sabia-se dia e hora que a Alemanha seria bombardeada. Isso, para meu pai militar, era uma informação excessivamente privilegiada numa hora de tanto ódio, né, das forças aliadas, né, contra a Alemanha. Então, foi uma vida de risco constante, né? E sem horário para trabalhar, sabe, Orson? Ele chegava a casa, tirava o cinto, tirava o cap e almoçava e deitava um pouquinho, porque tudo era perto, o quartel, nós morávamos na vila mesmo. Sim. E aí, quando a mamãe ia acordar, encontrava uma placa aqui no peito, não acorde o médium, estamos trabalhando por fulano que fez um AVC. Nossa! Era assim, não tinha hora para trabalhar, não. E aí mamãe apanhava um livro, ficava em ambiente ali, até acabar, os espíritos anunciavam, eles usavam muito laser naquela época que o mundo não conhecia, materializavam também muitos aparelhos que só chegaram aqui mais tarde. No livro do Dr. Gilberto Pérez Cardoso, há uma tomografia computadorizada feita aqui em casa, em 1952. O tomógrafo chegou a São Paulo, na Beneficência Portuguesa, em 1970. Meu Deus! Eles materializavam aparelhos e cuidavam com aqueles aparelhos, aparelhos que ainda não, o mundo não conhece, mas que a turma que trabalhava aqui conheceu, que naturalmente virá à Terra, porque Chico Xavier disse que se não houvesse a guerra, a Terceira Guerra, que o mundo ia ter um avanço científico muito grande. Eu quero ainda estar na Terra para ver um certo aparelho que os espíritos... Era assim uma coisa... Parecia aquelas gelecas que as crianças, há algum tempo atrás, brincavam de jogar na parede, uma coisa mole assim, e que a criatura enfiava a mão ali e a mão transpassava o corpo da pessoa e tocava no órgão. Por isso, as cirurgias aqui eram sem cortes. Não havia. Alcione, e quando havia essas materializações, o seu pai ficava prostrado? Ficava. Totalmente. Às vezes, eram 3, 4 horas de reunião, de doação. Havia muito doente e tratamentos demorados. Quando meu pai saía, ele perdia, às vezes, numa reunião, 3, 4 quilos. E é uma mediunidade muito sacrificial. E eu já saía daqui com uma gemada, batida,
para ele, uma gemada com canela, sabe? Com leite fervendo. Outras vezes eles recomendavam que pusesse um pouco de vinho, com o vinho para circulação voltar, porque ele era um cadáver, direitinho. Era um cadáver. Um cadáver. E os espíritos se materializavam à luz do dia também? Não, aqui não me lembro. Sempre à noite, porque a luz dissolve o ectoplasma, né? Sim. Então, essas reuniões têm que ser feitas no escuro. Né? E isso gera muita dúvida nas pessoas. Tem gente que quer acender luz. Aconteceu uma coisa dessa uma vez, meu pai ficou muito mal, quase morreu. Também a vida pensamental das pessoas que assistem, influenciam na hora de devolver o ectoplasma ao corpo dele, já vai contaminado. Pessoas que a gente recomenda não come carne, não bebe álcool, né? As pessoas bebiam ou fumavam. Então, ele passou bons perrengues com essa mediunidade, sabe? E você via os espíritos materializados, então, circulando pela casa? Havia. Por quê? Porque desde lá da Urca, onde nós moramos, numa casinha, que a mamãe não deixava papai ir sozinho para lugar nenhum. Só houve um lugar que ela não foi por minha causa, porque eu estava grávida de mim na guerra. Papai foi para Imbituba, Santa Catarina, para guardar a costa brasileira, sabe? E quando estava marcado o embarque dele para a Itália, a guerra acabou. 8 de maio, né? O dia da vitória. E a gente, filha de militar, conhece bem essas datas. E ele não foi, mas teve que guardar a costa. E mamãe não podia ir porque estava próxima ao meu nascimento. E até uma coisa interessante, porque de lá de Santa Catarina ele manda um telegrama para ela, parabenizando-a pela menina. Ele não podia saber, se não fosse a revelação espiritual, que eu era uma menina. E velha conhecida do casal, já estamos há várias vidas, eles estão tentando dar jeito em mim, aperta daqui e dali, mas eu vou andar. Alcione, antes dessas materializações, lá na adolescência, quando ele não era casado ainda, você não... Como é que começaram os fenômenos com ele? Como é que foi o início de tudo isso? O início, ele começou com a vidência, de forma que ele entrava num bonde e ia no estribo, pendurado. E o cobrador mandava ele sentar, mas ele olhava, o bonde estava cheio. E ele se constrangia de sentar no colo das pessoas. Mas eram espíritos? Eram espíritos. Até ele se era tão claro e evidente que ele não sabia quem era vivo e quem era morto. Eu tenho um filho assim, que na adolescência e na infância ele não sabia distinguir. Ele levantava para dar lugar a espírito. Então, é uma coisa complicada. E depois ele começou a ser chamado pelos espíritos, aí já interferindo mais na mente do que na vidência, porque aí eles se mostravam e eles não queriam se mostrar nesse caso. E levavam-no aos 15 anos, para os farróis da vida lá no Nordeste, né? E lá, qualquer briga que houvesse, os espíritos pegavam-no e ele fazia um auê. E saía, brigava com o leão de chácara, aqueles homens grandões, e ele saía dali ileso, todo rasgado, mas não sofria nada. Aparecia
numa praia deserta, todo esfarrapado. Aí, quando ele soube que havia essas coisas, que ele estava no meio, ele pediu ao pai, ele era dono de uma força de vontade, uma coisa extraordinária. Ele pediu ao pai para trancá-lo à noite no quarto e não deixar ele sair. E daí os espíritos perdendo a boca, no dia seguinte, quando o pai abriu a porta, ele estava morto. Dessa morte, ele voltou 22 horas depois de amortalhado, vestido de São Francisco, porque meu avô teimou, intuição espiritual, que não ia enterrar o filho. O filho estava bom, foi dormir bom, como é que morreu? E aquilo, ele despertou do caixão, né? Nossa. E aí começou a tarefa. A tarefa começou com esse espetáculo. Com esse fenômeno. Muito, muito forte, né? O Viana de Carvalho, que era um major do Exército, que servia em Fortaleza, ele ouviu nos jornais que aquilo foi um estardalhaço. E grandes espíritas do passado, não é? Ele saiu. Ele não esperou ser chamado, como nós hoje esperamos, né? Nós hoje temos mais. Mas ele foi lá, meu avô expulsou, disse que era coisa do demônio, e meu pai pediu, deixa ele entrar, porque aí ele voltou paraplégico. Ele ficou paralítico. E aí ele, jovenzinho, perdendo os movimentos, aí ele pediu ao pai que deixasse ele ir com aquele moço. E aí o Viana levou para a casa dele, daí os exemplos dele, né? Ele levou para a casa dele, como aqui também, o tratamento de obsediados aqui, que pouca gente sabe desse trabalho de Peixotinho, mas foi um trabalho grandioso. E ele trazia para casa os doentes, loucos. Uma vez um fugiu do hospital psiquiátrico daqui e ninguém sabe como veio parar aqui em casa, porque ele era de Niterói. Os espíritos que traziam, né? Batiam na porta e papai botava aqui com a gente, 7 moças. Um rapaz de 17 anos, lindo rapaz, chamava-se Roberto. E ele botava aqui dentro com a gente, porque Viana fez isso por ele. Ele sabia o tamanho dessa dor. Era necessária essa dor para ele, para que no resto da vida dele, ele se lembrasse de que ele precisou um dia de um templo e que foi abrigado lá. E Viana, no dia seguinte, ele amanheceu andando. Alcione, mas me diga uma coisa, aquele despertar no caixão, como é que foi esse despertar? Correria. Segundo ele, correria. Ele despertou. Sozinho? Aí chamaram o médico e mandou dar muita alimentação a ele, deixou um receituário de alimentação para ele engrenar a vida, né? Mas aí ficou paraplégico. Mas ele despertou sozinho? Sozinho. Nossa. Abriu os olhos, sentou, olhou para todo mundo e caiu. E ainda considerando a figura ímpar de Viana de Carvalho, né, que é uma personalidade grandiosa da doutrina espírita. Nós temos uma gratidão a ele. Tudo que eu faço hoje em matéria de doutrina, ó, esse é o livro que eu te falei. Esses livros, essa é minha mãe. Quem me pediu esse livro foi Richard Simonetti. Como é que chama o livro? Histórias Reais do Lar de Peixotinho.
Esses livros são editados pela Casa Editora O Nazareno, em São Paulo. Sim, sim. Sabe? Inclusive os meus, eu tenho 4 livros, eu sou estudiosa do Evangelho, então eu tenho 4 livros sobre o Evangelho, né? A mulher no Evangelho, Evangelho, Conversão e Cura, que são encontros de Jesus com as mulheres e os diálogos trazidos para os dias atuais. O encontro de Jesus com os doentes, tem mudança de hábitos, tem o prece em movimento. Todas da Casa Nazareno? Todos eles? Todos. É porque assim a gente vai colocar na descrição do YouTube aqui, para quem quiser pesquisar, nós vamos colocar o site aqui na descrição do YouTube. As pessoas que estão nos ouvindo e tiverem interesse por esses livros, poderão encontrar nesse site que nós vamos colocar na descrição do YouTube. E, Alcione, o seu pai, orientado por Viana de Carvalho, aí, jovem, conheceu sua mãe. Conheceu sua mãe. Aí foi bem orientado, porque nos grupos por ele fundados, o rigor com o segmento de Allan Kardec do Evangelho, Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que na época era muito pouco estudado na doutrina espírita, foi assim um pouco mais trabalhado aqui em Campos, por isso ele ficou em Campos e não quis sair mais, por causa do professor Clóvis Tavares, que era o grande estudioso do Evangelho. E até hoje eu trabalho lá na Escola Jesus Cristo. E eles eram amigos? Eram amigos, sim. O Clóvis não era muito adepto do trato com fenomenologia mediúnica, não. Mas chegou a fazer reuniões lá na Escola Jesus Cristo. Sim. Sabe? E depois ele conheceu a sua mãe. Aí ele conheceu uma mãe e se casou com ela em 1933. Né? E daí vieram os filhos, e para onde ele ia? Nós moramos aí em Santos, em São Paulo, porque ele era de artilharia de costa. Então, nós só morávamos à beira-mar, né? Moramos em Imbituba, Santa Catarina, moramos no Rio, no Forte São João, ali na Urca, moramos em Macaé, e voltava, porque a família de mamãe era Macaé, né? E quando a sua mãe começou a namorar o seu pai, naturalmente que ele não escondeu dela esses fenômenos que ocorriam com ela, ela aceitou bem. Ela aceitou bem. Nessa época, esses fenômenos não estavam ostensivos, mas ela era um amor tão antigo, não sei se você sabe, que eles, em Ave Cristo, de Emmanuel, eles estavam os dois juntos já há 200 anos depois da morte de Cristo, fazendo esse trabalho, abrigando cristãos perseguidos em casa, já renunciaram a escravos e a dinheiro e foram viver tão pobres quanto os trabalhadores da panificação dele, né? Está no livro Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Quando Lívia, com o Quinto Celso, que é Dr. Bezerra de Menezes, né? Esmolavam na rua, ela cantando e eles iam tocando cítara. E aí ela foi encaminhada a ele, Lúcio Agripa e Domícia, né? E ele abrigou a Lívia. E aí eu me emocionava muito quando eu falava sobre hospitalidade, porque Paulo diz assim: e não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. E foi o caso dele. E esses anjos acompanharam-no até hoje, até o fim, e nos acompanham até hoje. Doutor Bezerra evitou doenças sérias no meu corpo, porque aqui a doença não chegava, porque os espíritos viam e antes que elas chegassem, tratavam. Eu só fui conhecer um médico
depois da morte dele, quando eu fui fazer o pré-natal, o pré-nupcial, que minha sogra pediu que eu fizesse. Eu não tinha noção de que para o médico eu tinha que dizer o que eu senti. Eu achei aquilo, porque eu nunca precisei dizer nada, nem sabia o que havia. E para o médico eu digo, mas assim é mole, eu disse tudo que eu sinto. Coitado dos médicos. Alcione, e nesses anos todos, todas essas experiências, qual é o fato mais marcante, mais emocionante que você presenciou, considerando todo esse tempo de infância, adolescência, mocidade, madureza? Qual é o fato mais marcante que você presenciou? Olha, foram tantos. As materializações em si, a gente não sabia que era tão importante. Então, a gente não... O que eu gostava, me dava muita alegria na infância, era a hora do culto em volta da mesa, que era diário. E papai fazia o culto às 6 horas para juntar as nossas orações a dos católicos, que oravam, e assim protegia mais a nossa região. E a gente cresceu sabendo disso, que a maior forma de proteção é a prece. E aí os espíritos jogavam flores sobre nós. E a gente, criança, sem saber muito bem porque aquilo, a gente, cada um escolhia a sua flor. Né? Caíam sobre a mesa? Caíam sobre nós. O que era minha caía aqui, vinha e eu pegava no colo. Nossa! Né? Era muitas flores caíam. A irmã mais nova, que mora aí em São Roque, São Paulo, ela ficava no bercinho, tinha uns 8 meses nessa fase a que eu me refiro. Sim. E ficava um espírito no alto do armário, sentado, balançando as pernas e jogando flor para ela, distraindo ela para papai poder nos orientar no Evangelho. Meu Deus! Era assim, uma coisa linda. Eu dizia, Sheilinha, Sheilinha, eu quero uma margarida, Sheilinha. Aí vinha. E às vezes vinham flores azuis, lindas, de outros lugares. Perfume também era sentido. Perfume era. Até nesse livro, o professor Pierre Ribeiro, que foi dos primeiros amigos de papai lá em Macaé, com quem os fenômenos começaram, ele diz que o primeiro fenômeno, quando começou essa descoberta, além desses rápios, das pancadas, dos barulhos, eram as flores, que eles abriram as portas do alto, nos ofertando flores, delicadamente. Realmente foi assim. E onde eles estavam, eu vi cair flores num Maracanãzinho, no Rio, num congresso espírita do Brasil. E eu fui com ele, que eu acompanhava muito meu pai, era muito encantadinha com ele, sempre fui. E aí eu vi caírem flores, caírem pedras, que eram pedras também de outras regiões do planeta, muito lindas. Água de Vichy, na França. Né? Hoje existem os cremes, essa água hoje é industrializada, né? Para as mulheres, aí, os homens vaidosos, mas aqui a água de Vichy era normal. Normal. Que coisa, Alcione, que relato fenomenal que você está nos trazendo, porque muita gente nunca ouviu isso, muita gente não imagina isso. Verdade, e o seu pai, como militar, né, como homem, como cidadão, fora dos fenômenos mediúnicos, no relacionamento que ele tinha com as pessoas, era um homem generoso, então, muito bondoso. Generoso, otimista demais,
Ele tinha asma, e era uma asma que não dava trégua. Ele vivia, especialmente nessa região, que ele escolheu, renunciando a dinheiro, como fez lá quando era Lúcio Agripa, em Ave Cristo, renunciou aí a major para ficar em Campos pela orientação evangélica dessa cidade, do espiritismo dessa cidade. Então, ele tinha essa asma no final da vida, ele ia para o Ceará de maio a setembro, para poder sobreviver mais uns anos, morreu logo que fez 60 anos. 60 anos. Tanto ele quanto mamãe. E mamãe disse, eu vim 4 anos depois dele e vou embora 4 anos depois. Foi só entrar o mês de junho, que é o mês que ele se foi, no primeiro dia de junho ela morreu, 4 anos depois. Isso em que ano morreu seu pai? Ele nasceu em 1905, morreu 66. em... 66. Sabe? Puxa. Ele viveu e viveu assim, era otimista, era alegre, contador de história. A juventude vinha para a reunião dos jovens e ficava tudo em volta dele, ouvindo história. E mamãe tinha que brigar com ele. Para, Peixoto! E com a gente também, porque aqui todo mundo tinha sua tarefa, né? E papai distraía a gente com as histórias lá do Nordeste, e mamãe tinha que brigar. Peixoto, para de falar, vai trabalhar. E ele recebia muita carta, e ele ficava numa poltrona de braço, botava uma tábua da mesa sobre o braço da poltrona e datilografava naquelas maquininhas antigas as orientações para as pessoas. E quando... diversos centros diversos países. Sim. E quando, orientado por Viana de Carvalho... Agora, começou... depois eu... Oi? Hein? Quando Não, eu só queria falar... Sim. Pode falar, pode falar. Não, eu queria só dizer que tudo o que ele conseguiu fazer, muitas pessoas saíram daqui curadas, muitas curaram a alma, pessoas que tinham tendência suicida e que, quando moça jovem, 19 anos, teve uma lepra e ia se matar, e foi se tratar lá no André Luiz, no Rio, que também é um grupo fundado a partir da mediunidade dele. E a pessoa queria se matar. Foi a uma reunião de tratamento, Sheila, com aquele carinho que ela era, falou para a moça, você tem lepra sim, confirmou. Mas não vai mais fazer a arte que você fez por 5 vidas. Você se anima toda para vir à Terra pagar esse débito horrível que você tem com a lei e você sai pela porta do suicídio. Agora não, agora você vai cumprir. E papai daqui dando força a ela por telefone, que naquela época esperava-se 7 horas uma ligação daqui para o Rio. Mas papai e ela um dia liga para meu pai e diz, Peixotinho, eu estou tão feliz porque Deus me agraciou hoje com a cegueira. Eu amanheci cega. Eu não vou mais enxergar o meu corpo putrefeito. Então, essas curas são as que eu reputo as maiores. Como a de Dona Zezé, lá de Fortaleza, que saiu também de um tratamento sacrificial, e Sheila mandou ela cuidar, disse a ela, você chorando por um filho e tantos filhos chorando por uma mãe. Ela criou quase 400 crianças. É conhecido em Fortaleza o Nosso Lar, que eu hoje não sei, porque o casal já morreu, e depois eles ainda fundaram uma casa de repouso para os doentes psiquiátricos. Então, essa multiplicação
dessa vida, dessa realidade de um homem que sabe que ser espírita é saber-se espírito antes de tudo. E quem se sabe espírito vive cada segundo da vida com a eternidade à sua frente, né? Mas eu depois me lembro que eu quero falar a minha maior lição dele. Fala, pode falar agora. A maior o quê? A maior lição que eu recebi dele. Então conte já, conte já. Eu aprendi a amar com ele. E eu tinha uma inimiga de outra vida, eu aos 12 anos comecei a ver. E eu corria por essa casa, isso aqui é feito uma chácara enorme. E eu corria, quando eu ia para lá, ela aparecia aqui, eu voltava, ela aparecia cá. Foi uma coisa, foi horrível, horrível. E ela me aparecia enforcada, naquelas artérias altas. Eu, quando vi o filme Sexto Sentido, eu me vi toda naquele filme. E aquela língua assim para fora... E ela se intitulava Estrangulada, ou eu dei esse nome a ela. Era enforcada, mas eu chamava de Estrangulada. E eu corria, papai, é estrangulada, é estrangulada. Então, era eu e a Joana, minha irmã lá do Recife, também média de efeitos físicos, segundo o Chico, com maiores possibilidades que a dele, e que também não trabalhou. Ela disse que ela materializou 7 filhos, então ela teve 7. Então, ele só dizia assim, eu digo, pai, todo mundo vem aqui e fica boa, eu moro aqui e não fico boa, por quê? Por que essa mulher não me deixa? Aí ele me chamou e disse assim, minha filha, você traz tarefa na doutrina, e para você exercitar essa tarefa, você tem que começar agora a aprender a amar e a perdoar, a aceitar essa irmã como ela está agora, para você tratar dela mais tarde. E aquilo era difícil para mim, porque eu era menina e ela me assustava muito. Ela só me dava trégua na escola. E quando eu chegava em casa, eu já ia desabotoando a blusa, que aqui é muito quente. Quando eu olhava para ela, era aquele grito. E eu dizia a ela que eu não te fiz nada, eu não te conheço. Muitas vezes papai acordava de madrugada para me socorrer, porque eu perdia a fala, eu não conseguia gritar e tal. E aí papai me ensinou a amar. Quando um dia eu me apaixonei e eu aí entendi o tamanho da dor que eu causei nela. Segundo ela, eu a induzi ao suicídio, porque traição do marido e tal, e eu fiquei com o marido dela. A história que ela me contava é essa, também não sei se é verdadeira. Passa o tempo, aos 17, 18 anos, eu comecei a namorar e fiquei apaixonada. Aí eu imaginei a dor dela. Você vê como a gente só reconhece a dor que já conhece. Quando eu conheci essa dor, eu reconhecia dela. E aí, eu chamei ela um dia. Eu sentei na cama beliche lá no alto, que aqui só era assim, e eu orei de joelhos. Pedi a Jesus que trouxesse ela à minha frente, que eu queria conversar com ela. E aí eu conversei com ela. Eu chorava muito, pedia perdão a ela e chorava muito. Eu digo, eu não sabia o que eu sei hoje. Você me perdoa. E ela aí começou também a chorar. Porque já havia uma amizade entre nós, né? E aí eu traí essa confiança. E aí naquela hora, eu prometi a ela que eu a receberia. Você aguarda um pouco, que quando eu me casar,
eu vou receber você na minha casa como minha filha e vou cuidar de você. E assim aconteceu. Então, essa filha desencarnou num desastre aos 17 anos. Deu-me um trabalho daqueles, mas valeu a pena. Desencarnou e reencarnou 4 anos e meio depois na casa da minha irmã. Foi jogada na porta da casa. Minha irmã deu na telha de sair para comprar uma linha que não tinha necessidade premente. Quando vai tirar o carro, a bichinha na calçada quente, na garagem dela. Ela podia ter até matado se a menina não gritasse tanto. E aí ela recolheu, hoje é uma nutricionista. Então, eu conheci numa vida um espírito sob 3 personalidades diferentes. Acho que eu estou vivendo demais, já passou da hora de eu... Meu povo já está voltando. Alcione... Essa história, para mim, é a que mais me cala fundo. Sim. Ele me ensinou a amar os diferentes, a amar os que não nos parecem bons, algum motivo há para aquela reação, né? Agora você com a palavra que eu já falei muito. Nossa, que delícia para te ouvir. E a sua filha, que você se dizia estrangulada, quando ela estava sua filha, até os 17 anos, ela tinha problemas na garganta? Não teve. Quem teve foi o meu filho, que veio antes dela, porque ela me aparecia muito pedindo, me chamando de mãe e tal. Foi o meu filho que veio antes dela, que foi o pivô dessa história toda. E ela, como é que foi a relação entre vocês? Não foi fácil, não. Não foi fácil, né? Não foi fácil. O choque energético, perispiritual, quando ela me beijava, eu estava deitada, já assim, cochilando, trabalhei muito a vida toda, e eu cochilava, e cada filho ia lá me beijar. Quando era ela, eu sabia. Arrepiava. Foi difícil. Mas até os 17 anos eu dei um encaminhamento bom para ela se virar a partir de agora. E é uma moça linda e encantadora. Que bom. Eu tenho muita alegria de ter colaborado para isso. Alcione, e você atualmente, você trabalha mediunicamente também? Ainda trabalho, tenho 76 anos, mas estou na mesa mediúnica, não agora por causa da pandemia, né? Sim. Agora eu trabalho a psicografia em casa. Trabalho no passe, tenho uma turma de estudos mediúnicos na escola que eu faço uma aula por semana, que é a preparação dos médiuns para a desobsessão. E tenho também 3 reuniões na semana aqui nessa sala, eu digo que é a sala das tradições caridosas. É o meu refúgio. E você guarda vidência ainda? Tem vidência ainda? Guardo. Já não tão assim insistente, né? Como era antes, mais clara, mas vejo tanto os doentes como os bons, mais dificilmente, mas vejo. Cheguei a conhecer almas lindas, grandiosas, que me amparou em momentos muito difíceis da minha vida. E você chegou a ver o seu pai? A mulher mais linda que eu vi no mundo, eu pude ver, numa igreja dentro do Rio de Janeiro. E os seus pais, você os vê? Chegou a vê-los? Meu pai? Sim. Vejo. É constante. Não, em épocas que fica menos constante,
noutras épocas mais constantes. Mas sei que estão sempre presentes. Ainda ontem eu fui dar um passe no amigo que desencarnou, e ele comigo, minha mãe, a Sheila, foi quem estava atuando no processo. Que bonito, Alcione, que bonito você contar isso para as pessoas que vão ouvir, para todos nós que estamos ouvindo, porque são depoimentos que fortalecem a fé, né? E especialmente fortalecem o conhecimento espírita. E o relacionamento com Chico Xavier, como é que foi? Seu pai, Chico? Chico era uma coisa linda. Chico, eu estranhei um dia uma cartinha dele, eles escreviam muito, né? E Chico era muito humilde. E ele dizia assim, Peixotinho, quando é que você vem? Eu estou com tanta saudade de Nina Aroeira, de Sheila. Aí ele citava lá os espíritos assim, muito queridos dele, e ele assinava assim, com o afeto, o beijo afetuoso de sua mãezinha. Foi mãe de papai. Ah, não diga. E eles tinham uma ligação muito grande. Há até uma foto de Chico com papai, eu nem sei se é nesse livro, que meu cunhado diz assim, eu quero saber que história Peixotinho contou para Chico dar uma gargalhada com a boca inteira, sorrindo. Eu não sei se tem foto nesse livro. Não lembro. Tem? Então, acho que para mim. Eles eram muito ligados e fizeram reuniões juntos, né? E era uma maravilha. Tem até um caso interessante que Chico contou para o Raul Teixeira. Esse nós nem sabíamos. E aqui. Ainda bem que eu tenho um bom assessor. Deixa eu... Vira para cá. Isso aí, isso mesmo. Isso. Que legal. Muito bom. Que Chico pediu ele para receber, deixar aí a reunião uma moça que havia perdido a mãe ou o pai, eu já não me lembro. E aí Chico não tinha, Chico era que mandava, só que não sabia. E Peixotinho também não sabia que tinha algum direito de dizer sim ou não. Então, os dois eram muito humildes. E aí, a moça foi à reunião e quando Sheila traz um presente para ela, enrolado em papel de presente e tudo, e entrega a ela. E ela tateou o presente e começou a chorar. Quando acaba a reunião, as pessoas queriam saber por que ela chorava tanto. E ela disse que Sheila trouxe de volta para ela uma cruz que havia sido feita pelo bisavô ou tataravô lá na Itália, que era um grande artesão. E que aquela cruz acompanhou a família, os pais iam passando para os filhos. E que quando, da morte do pai dela, ou da mãe, já não me lembro, ela apanhou essa cruz e botou no caixão. E a cruz foi no caixão, foi enterrada. E naquele dia, Sheila havia trazido dizendo que a mãe disse para ela que não, aquela cruz não podia se estragar. Aquela cruz tinha que seguir a família. E ela, então, recebe esse presente tirado da sepultura. Puxa vida! São casos assim, né? Que a mediunidade dele e só era um bom médium porque ele foi um bom homem. Sim. Isso aqui é a mensagem principal. Por isso, nós, quando escrevemos esse livro, Vasconcelos, meu cunhado, escreveu, o título há bom médium, quando há bom homem, que o médium tem que, acima de tudo,
em qualquer mediunidade, trabalhar o amor ao próximo, sem referência de quem é o próximo. Jesus não diz que é o próximo. Aquele que aparece na vida da gente, bom ou mal, né? Então, a materialização aqui não é luminosa, não é, para mostrar algum fenômeno assim muito diferente. Espíritos se materializavam com a luz deles que eles traziam. Dizem que Nina se materializou aqui em casa uma vez, mas tão linda, com vestido assim que era do raio da lua, que era uma coisa divina. Havia uma costureira na sala que depois desenhou a roupa de Nina. Como essa foto de Sheila, que todo mundo conhece, também foi desenhada a partir da materialização no Rio. E foi feita até numa tampa de caixa de sapato o primeiro desenho de Sheila. Para você ver como tudo era assim, simples, pobre e natural. Nossa casinha aqui era uma casa muito pobre. E aqui foi que Clarencio se materializou com um cajado todo luminoso. Espantou Sheila quando viu, e dizem que Sheila se espantou. Ministro, quer dizer, a casa recebeu uma alta personalidade de verdade, né? Da vida verdadeira, e era uma casa muito pobre, muito simples. Me lembra a história da Isabel no livro Os Mensageiros, né? Sim, sim. E você presenciou a materialização de Clarencio? Não, eu era pequena nessa época. E eles conversaram entre si? Eles conversaram? Sempre havia uma fala edificante. E os espíritos conversavam. Sim. Conversavam. Saía da cabine, era uma cabinezinha de, acho que nem 2 metros. Uma caminha ali, um estrado, colchãozinho aqueles colchões de crina, né? E ali ele deitava, e no momento que ele não sabia nada do que houve. Sonho maior dele nessa vida foi assistir a uma reunião dessa. Ele não lembrava. Ele nunca assistiu. Que coisa interessante. E muito sofrimento. Nós estamos com mais de 1 hora de conversa. Olha que coisa deliciosa, nem parece. Mesmo? Nem parece. Coisa gostosa. Nós conversamos coisas lindas aqui. E o que você gostaria de dizer às pessoas que estão nos assistindo, depois de toda essa experiência que você viveu em casa, vendo espíritos materializados, presenciando a generosidade de seu pai, o amor de sua mãe, as experiências desses espíritos que você teve contato e ainda tem. Se você pudesse hoje se dirigir às pessoas que estão nos ouvindo, inclusive referindo-se a Sheila, tão citada aqui várias vezes, o que você diria para todos nós, Alcione? Sheila foi a minha doutora. Foi a doutora que eu chamava menina ainda. E ela vinha do quarto de papai, sorridente, doce, com aquele laser na mão que nós não sabíamos. Eu chamava de lanterninha de Sheila. Eu digo, Sheila apareceu com a lanterninha. Então, de tudo isso, me ficaram os exemplos, e para todos os filhos e os que rodeavam essa casa, hoje amigas de juventude, porque meu pai permitia que nós enchêssemos a casa, que dançássemos
Antigamente, os bailezinhos eram nas casas de família, né? Ele era uma pessoa normal, nós frequentávamos, eu fazia teatro desde jovem, parei há algum tempo atrás, há uns 6 anos, trabalhávamos muito pela Casa Espírita, nosso domingo era sempre visitando o hospital ou casa de doentes mentais, tocando violão para os doentes, eu tocava violão. Então, nossa vida foi criada, foi sustentada nessa encarnação com trabalho. Todos nós sabemos dessa necessidade. A mensagem que eu tenho a deixar para os espíritas que nos veem agora é que o que a gente deixa de mais valioso para a nossa prole, para os que nos observam, para os amigos, a nossa herança maior são os bons exemplos. Porque mais tarde todos precisarão disso. E essas colegas dos bailinhos estão hoje aqui na nossa mesa, trabalhando, não eram de berço espírita, apenas passavam pela camaradagem jovial nossa. Mas hoje ninguém passou por aqui e não abraçou a doutrina espírita. Isso, para mim, é o grande fenômeno de Peixotinho e de Bebe. Não foram as realizações, porque são fenômenos que outros técnicos de outro lado da vida produziram. O de Peixotinho foram os seus exemplos de vida. Esses ficaram na vida de todas as pessoas. Seu olhar doce, que é descrito por Emmanuel lindamente no livro Ave Cristo, o olhar no semblante, traz no semblante o olhar suave, doce dos primeiros cristãos dessa época. Então, esse olhar é o olhar que eu me lembro dele. Era um olhar plácido, um olhar sempre sereno. Nunca o vi sair do sério, nunca o vi agitado, irritado. Não, era sempre aquela paz. Então, os exemplos, a minha fala final é que a gente semeie a mãos largas exemplos da nossa doutrina, do que a nossa doutrina fez de nós. Que maravilha, Alcione, que maravilha. Eu quero te agradecer muito, imensamente, por ter estado conosco, por ter aceito a entrevista. Os telespectadores que nos assistem, eu e a Alcione fizemos vários contatos para efetivar essa entrevista e estou muito feliz por estar conosco. E uma última pergunta para encerrar mesmo, Alcione. E hoje, Sheila tem dado notícias, tem estado presente. Como é que está a Sheila hoje? Ontem eu tive notícia. Quando adoece alguém assim na família, ela é a primeira a chegar. Às vezes ela me aparece como uma camponesa mesmo, com aquele chapéuzinho de camponesa, com avental. Eles até me parecem uma holandesa. Mas Sheila foi mãe de papai também. Ela se identificou. Você sabe que ela foi Santa Edvige, né? Sim, sim. Sabia? Sabia. Foi mãe de papai. Eu creio que é um grupo de cristãos que vêm juntos há muitas vidas, né? E que eles fizeram a plataforma de trabalho aqui na Terra do Cruzeiro e engrandeceram, né, com suas tarefas. Sheila hoje é conhecida até no mundo, né?
mas nasceu lá em Macaé, pequena, né? Na pequenina Macaé, uma cidadezinha à beira-mar, linda, conhecida como a princesinha do Atlântico. Muito linda a minha terra. E essas almas, elas aguardam também de nós, né? A nossa parte, o trabalho delas. E cada trabalhador que desiste da tarefa é uma baixa nessa equipe imensa que todos nós formamos. Nós todos somos missionários de Jesus. Todos nós estamos em alguma missão, por menorzinha que seja. Que os médiuns tomem responsabilidade com os seus corpos e que ajudem a espiritualidade nesse trabalho de renovação da Terra. É a hora da gente colocar a mão na massa. Não há mais espaço para depois, né? Tem uma mensagem de Peixotinho que diz assim: hoje é o tempo que trazemos em nossas mãos. O amanhã não sabemos no amanhã não sabemos o que teremos. Então, hoje que temos a mediunidade, hoje que temos o conhecimento da doutrina espírita, hoje que nós somos agraciados com certo nível de cultura, uma boa alimentação, porque a maioria de nós que estamos nos templos trazemos tudo isso. E por que nós vamos deixar o resto das criaturas que estão nas suas provas abandonadas? Então, a minha mensagem é sempre essa. E onde houver um cristão que a Cristo de verdade, haverá prodígios. Muito bem, Alcione. Haverá esperança, levantamento do ânimo e das esperanças nos corações das criaturas. Nossa missão agora é olhar bom ânimo, não é? É o que Peixotinho e Baby faziam com uma facilidade que não sei se eu consigo reproduzir hoje tudo isso que eu aprendi, né? Muito, muito bom estar com você. Eu já te conhecia, né? De foto, de obra, mas nunca pensei que a gente pudesse se encontrar. Nós devemos essa entrevista aqui com muita gratidão a Fernanda Linhares, de Florianópolis, que foi quem conseguiu o contato da Alcione para que pudéssemos gravar essa conversa tão produtiva, Alcione, que nós vamos divulgar bastante, vamos encaminhar para muita gente, porque você nos trouxe considerações valiosíssimas, enriquecedoras para a felicidade e para o progresso humano. Muito agradecido. Muito obrigado, Alcione. Obrigada a você por confiar em mim para uma tarefa tão grandiosa, tão nobre de difusão da doutrina espírita. Muito obrigada. Eu fiquei muito grata a você por essa oportunidade. E sempre que eu for útil, eu estou aqui à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou essa entrevista. Pedimos compartilhá-la com outros amigos para que essa mensagem de esperança atinja mais pessoas. Muito agradecido.